Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma excelente aula de eletiva. Esta que não é a melhor aula que você vai ter na sua vida, mas ainda assim é uma aula muito da hora. E aí, galera, sentiram minha falta? Não! Semestre passado a gente viu as mitologias ao redor do mundo. E esse semestre eu convido vocês a acompanhar essas aulas porque a gente vai se voltar para o Brasil. Terras Tupiniquins, estou aqui no meu cenário de sempre. Eu tô completamente perdido aqui hoje, porque perdi o time de como gravo essas aulas. Eu tô tendo que gravar, regravar. Aí vocês sabem, né? Estão cortando. Então esse semestre a gente vai se voltar para o Brasil, ver as lendas, a mitologia brasileira e o folclore. O que é o folclore? Vocês sabem a diferença do folclore e da mitologia? Vocês sabem o que é maior? Folclore, mitologia ou lenda? Então você vai aprender. Você não vai sair dessa aula sem saber diferenciar folclore, lenda e mito, beleza? Te garanto que você vai aprender isso hoje. Essas aulas vão ser um pouco diferentes, tá? Eu vou postar aula aqui no YouTube e vou fazer aulas ao vivo. Por quê? Na presente data, que provavelmente esta aula está sendo lançada, talvez as aulas já retornaram presencialmente, então eu tenho que adaptar conteúdo no YouTube e conteúdo no presencial. Mas a gente vai ver, eu vou ver como certinho como que eu vou fazer, mas vou tentar postar aulas para vocês pelo menos a cada 2 semanas. Então, povo, sejam bem-vindos ao segundo semestre da nossa disciplina de eletiva. Não temos nome ainda, se vocês quiserem sugerir alguma coisa, né? Eu estou pensando aqui, mas vamos ver. Quem sabe na próxima aula a gente já tem um nome, já tem uma vinheta também, porque este vídeo vai ficar sem vinheta, provavelmente. Então, eu sou o professor Silas Miguel, muito prazer se você não me conhece. E esta é a nossa disciplina de eletiva do segundo semestre da escola Professor José Cardoso. Primeiro de tudo, folclore. O que você pensa quando você vê a palavra folclore? O que te remete a seres imaginários como a Cuca, Saci Pererê, Boto, a Yara? Quem aqui gosta do folclore? Quando você pensa na palavra folclore, te dá uma sensação de nostalgia ou aquela sensação de que é algo infantil, algo que você só via quando criança e já era, parou nunca mais? É algo só do Brasil ou algo que está em outros lugares do mundo também? Porque tem gente que costuma achar que folclore é só no Brasil. A questão é que, assim, muitos não gostam do folclore, muitos ridicularizam o folclore, muitos fazem pouco caso do folclore, colocam ele num patamar muito abaixo da mitologia, a mitologia lá em cima enquanto o folclore lá embaixo. Os personagens do nosso folclore, eles foram romantizados, ou seja, eles foram adaptados conforme cada lugar, cada região, para que pudesse atender um público diferente. Então, muitos desses personagens não são como eles foram realmente concebidos, ou seja, como foram pensados, como as lendas sobre eles eram ditas no imaginário popular, na sua origem indígena, por exemplo, e até mesmo na sua origem europeia, porque, embora vocês não saibam, alguns dos personagens que nós temos hoje no folclore brasileiro não vieram do Brasil, não nasceram no Brasil, nasceram lá do outro lado do Oceano Atlântico. É verdade, aposto que isso você não sabia. Então, muitos destes seres são entidades de diversos povos do Brasil e de fora. E aqui uma informação que provavelmente você não sabia. Folclore está em todo lugar, no resto do mundo, em tudo. Tudo. Na Grécia, no Egito, na China, nos países nórdicos, nos Estados Unidos, no Japão, em todos os lugares existe folclore, não só mitologia. Inclusive no Brasil também existe mitologia. E a gente, se tudo der certo, a gente vai ver as mitologias brasileiras também. Falando em mitologia, eu pergunto, folclore ou mitologia? O que é maior? Se a gente fizer um comparativo, mitologia, lenda e folclore, qual que vocês acham que é o maior ou menor? Deixa nos comentários do vídeo, que provavelmente essa aula não vai ter estreia ao vivo. Então coloca nos comentários agora, aqui embaixo, o que vocês acham que é maior. Coloca o primeiro, segundo e terceiro. Do maior para o menor. Mitologia, lenda ou folclore. Antes de eu explicar qual deles realmente é maior ou menor, beleza? Então vamos só recapitulando o que a gente aprendeu no semestre passado. O mito, ele é composto por histórias, crenças, muitas dessas crenças eram religiões e geralmente eles buscavam explicar algo, explicar como o mundo funcionava. Então o mito, ele está muito ligado a culturas antigas ou novas, inclusive, a crenças, porque haviam pessoas que acreditavam nestes mitos e a partir daí tomavam como sua religião.
E muitos deles explicavam como o mundo funcionava. Por exemplo, o mito de quando Loki foi preso por Odin por ter matado Balder, vocês lembram disso? Na nossa penúltima aula do semestre passado, Mitologia Nórdica Parte 2, o castigo de Loki. Conforme ele se sacudia, os nórdicos diziam que era aí a origem dos terremotos. Então muitas coisas que aconteciam nos mitos, dentro dos mitos, explicavam alguns fenômenos naturais que ocorriam no mundo afora. Uma lenda, ela não explica nada, nem como o mundo funciona, não é uma crença de alguém. Então, tipo assim, há pessoas que acreditam em algumas lendas. Por quê? Ela supostamente, talvez, possa ter acontecido em algum lugar. Talvez. No entanto, é muito mais comum não acreditar numa lenda do que dizer que ela possa ter acontecido. O mito, ele é uma crença. Haviam pessoas que de fato acreditavam nos mitos. A lenda não. Geralmente as pessoas não acreditam. Então assim, só para vocês terem uma noção, algumas lendas, elas têm localização específica em um tempo específico. Por exemplo, a lenda do Rei Arthur, vocês conhecem ou já ouviram falar do menininho que foi lá e retirou a espada da pedra. E quem retirasse a espada da pedra, que estava muito tempo lá presa, seria o novo rei. Então, ela é de uma parte específica da Europa. É uma lenda da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Então, é só lá que tem a lenda do Rei Arthur. E aí, a gente tem aqui, por exemplo, do Brasil, o Chupacabra, que veio a partir de 1995, se eu não me engano, não tenho certeza, que surgiu a lenda do Chupacabra. Então, o mito, ele é maior porque tem pessoas que acreditam nele. Era tido como uma crença. A lenda, ela é inferior. E o folclore? Onde se situa o folclore nisso tudo? De um lado, nós temos mitos, do outro, nós temos as lendas. O folclore, ele está em tudo. O folclore, ele engloba os mitos e as lendas. E mais, a cultura, as tradições de um determinado povo. Então pensem, o folclore, ele é maior do que os mitos e maior do que as lendas. Folclore está acima da mitologia. Por quê? Porque o folclore é tudo, toda a cultura. E a cultura é também a crença, são as tradições. Tudo o que envolve crença, tradição, cultura é folclore. Todos os países têm folclore. Inclusive, a palavra folclore não é brasileira. Isso vocês não sabiam. Eu tenho certeza disso. Ela vem do inglês, que é a junção de duas palavras, folk e lore. Folk, povo, enquanto lore seria instrução, conhecimento individual. E elas são a ciência das tradições, conhecimento popular, cultura. Folclore é cultura. A nossa hashtag da aula de hoje, que você vai colocar no formulário, é folclore é maior que mitologia. Anota para poder marcar lá e não passar vergonha depois. Quem não anota a hashtag tem ponto desconsiderado. Eu não olho o restante do formulário. Anota. Segundo o dicionário, folclore é o conjunto das tradições, conhecimentos e crenças de um povo que aparecem em suas lendas, canções e costumes, manifestações artísticas e populares de uma região. Dentre as suas características estão os costumes do povo, ele pode ser coletivo ou individual e é passado de geração em geração. A cultura, ela pode se modificar com o tempo. Tudo que engloba o folclore pode se modificar com o tempo, porque sofre influências de outras regiões, de outras crenças, de outros hábitos, de outras culturas. Então ela se modifica. Ele tem origem anônima, ninguém sabe como começou, mesma coisa que os mitos, e é tido como uma transmissão oral, ou seja, eu falo para vocês, vocês falam para outras pessoas. E tem um surgimento espontâneo, ninguém sabe como começou, é aos poucos, vai surgindo, de repente já tem uma lenda rolando, alguém fala uma coisa aqui, outra pessoa fala uma coisa ali, e uma lenda surge, e assim por diante, vai se introduzindo na tradição e na cultura, e vai se enraizando aos poucos. Tem um surgimento espontâneo. Basicamente, é uma narrativa tradicional, guarda essa palavra, tradição. Tradicional, narra história, narra mito, lenda e tudo mais. Costumes tradicionais, festas, eventos ligados a hábitos, culturas, dentre outros. Crenças tradicionais, então tem o místico, o religioso e a linguagem popular, ou seja, do povo para o povo, de mim para vocês, de vocês para outras pessoas. Tudo que envolve o folclore é parte de uma cultura. Todos os povos do mundo têm sua cultura. Todos os povos do mundo têm folclore. Aqui, ele se tornou um patrimônio cultural, ou seja, é protegido por órgãos específicos. No Brasil, a gente tem o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. E ele pode ser material ou imaterial. Material é quando é retratado através de livros,
contos, quando tem uma narrativa escrita, que alguém transcreveu, que lembra que é da oralidade, passado de geração em geração, de boca para boca. E aí alguém pega e escreve essas histórias. Então, se torna um patrimônio material. E também imaterial, porque é uma cultura intangível, não se pode tocar, não há como tocar uma cultura. Você vivencia uma cultura. Aí entra também hábitos, valores e etc. E aqui um recado importante, porque tem gente que menospreza, despreza, diminui o folclore brasileiro, porque acreditam que o folclore é só no Brasil, e você já viu que não é. E assim, engrandece, enaltece, supervaloriza mitologias do mundo afora, porque acha que elas são maior que o folclore. Independente, não estou dizendo que o folclore do Brasil é melhor, não, mas folclore, o folclore em si, independente da região, independente do país do mundo, é maior que a mitologia, maior que o mito, porque engloba tudo. O mito está dentro do folclore, já falei e repito. E isso é uma coisa para vocês frisarem. Toda vez que alguém falar de folclore para vocês agora, vocês já têm propriedade para dizer que o folclore, ele é maior do que uma mitologia. Também faz parte da mitologia. A mitologia faz parte do folclore. E são essas lendas, estes mitos brasileiros que a gente vai estudar no nosso segundo semestre de 2021. E eu aguardo vocês. Espero ter conseguido deixar vocês ansiosos para as próximas aulas sobre o folclore. Isso é tudo, pessoal. Até a próxima aula. Agradeço a presença de vocês até aqui. Eu estou organizando o semestre ainda. Não tenho certeza como que essas aulas vão ser, como que vão entrar, porque vai ser mesclado aulas presenciais com aulas virtuais. E as virtuais vão ser aqui pelo YouTube, tá? Eu vou ver como é que eu vou fazer ainda, e aí eu vou passando para vocês. Fechou? Vai lá agora responder o formuláriozinho, como vocês sempre respondem, tá? Avalie a aula do professor e vamos pensar juntos em um nome, um título para nossa eletiva desse semestre. Vai ser muito bom. Aguardo todos vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Sejam bem-vindos de volta. Voltamos! Até a próxima aula. Fiquem com Deus, fiquem em casa e vejo vocês nas próximas aulas. Tchau, galera.